Olá, estamos na nossa primeira live ao vivo desse perfil do Instagram. Deixa eu ajeitar aqui que fica melhor. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da advocacia. Eu tô até de coque porque hoje foi um dia tenso e ultimamente no início desse ano tá sendo um ano tenso, porque eu estou fazendo várias coisas, então, e tá vindo muito trabalho, graças a Deus. E então, cadê o William? E então a gente prende o cabelo pra dar conta de tudo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o William aqui, que o meu convidado, Doutor William. Vamos ver se ele vai aceitar. O William, ele teve participação especial na minha vida porque ele foi uma das primeiras pessoas que eu fiz live aqui no Instagram. Então, eu devo também o meu início das lives aqui por conta dele. Vamos aguardar o William acessar. O Instagram. Aí. Oh, meu Deus, estou aceitando, William. Oxi. Tô recebendo. Ai, eu tô recebendo. Olá, Ai, demorou um pouco, mas veio. agora foi. Agora foi. Tava recebendo várias solicitações e aí eu tava aceitando, só que eu não vinha a solicitação de novo, aí eu pensava, meu Deus. Não, veio uma solicitação, eu aceitei, aí de repente não foi, aí eu pedi para participar, daí travou tudo, falei, ué, algo de errado não está certo. Deixa eu só mexer. E eu tava comentando aqui com o pessoal e tu foi. Oi, a tua irmã entrou. Olha, Eu tava comentando aqui com relação que as lives do Instagram, que tu foi um dos pioneiros, assim, do meu fazer live, porque eu e tu, eu fiz a minha primeira live contigo. verdade, quando a gente foi apresentar o E podcast. Olá, tudo bem? isso aí. Verdade. Mas lá, muito obrigada, William, pela tua participação nessa live, é muito especial para quem sabe disso. E a gente tem uma história muito grande com relação ao início da advocacia, porque a gente viveu o perrengue juntos, né? Verdade. Então, então a gente compartilhar essas ideias, essa experiência que a gente teve, né, logo no início, porque agora fazem quantos anos que tu está formado, William? Eu me formei em 2019, então fazem 5 anos quase. 5 Anos. anos. Fazem 4, mas assim, já estamos. Tu tá quase saindo da jovem advocacia. Não, me deixa aí mais um pouco. Tu tá indo pra fase adulta da advocacia. A fase, né? E aí, com todas essas informações, eu quero saber qual que é o maior desafio que tu teve durante esses 5 anos da advocacia e como tu lidou com isso. Olha, eu acho que aquilo que até eu não sei se vou responder assim, mas eu vou às vezes remeter a alguns assuntos que a gente comentava até quando a gente ia fazer o podcast, né? Uhum. A gente teve um podcast que a gente comentou um pouco sobre isso também, então às vezes eu vou remeter a lá porque aquele tempo, porque algumas perspectivas mudam, mas eu acho que um dos grandes problemas, pelo menos eu posso dizer, acho que na nossa região aqui, que é o desafio que eu acho que foi o meu e foi de bastante outros colegas devem ter sido também, é a questão de você se adaptar ao mercado de trabalho e aquilo que a faculdade não te ensina. É, É eu, você
que, às vezes, assim, eu sei que às vezes é um assunto até delicado de falar. Eu não vou dizer que a gente teve uma má formação na Ah, universidade, que os professores foram ruins ou algo do tipo, porque eu acho que isso nem é questão. Quando a gente sai para advogar, a gente vê o quanto a faculdade em si ela é bastante superficial em vários pontos, né? Porque a grande dificuldade é o mercado de trabalho e como você se adapta aos diferentes nichos dentro da advocacia. eu acho, assim, William, que a questão de eles não ensinarem essa questão do empreendedorismo, da advocacia mesmo, de como iniciar e tudo mais, tem muita correlação também que não cabe dentro da grade, penso, Sim, sabe? No sentido de dar tempo, até porque a gente sabe que se formar em direito hoje em dia depois que tu começa a trabalhar com isso, é muito superficial a matéria, é muito superficial, não, geral, em assim, eu geral. diria, porque tu precisa fazer uma especialização ou se aprofundar em determinado assunto para ter um norte daquilo que tu vai fazer na tua vida e aonde que tu vai seguir, porque senão Sim, fica só naquilo da faculdade, né? Mas eu concordo contigo, porque quem vai seguir daqui um pouco carreira pública, que vai fazer concurso público, não vai sentir tanta necessidade e tanta falta. Porém, quem vai advogar sente falta, porque a advocacia é um empreendedorismo, né? Então, automaticamente, tu tem que entender sobre finanças, sobre marketing, sobre prospecção de clientes, toda essa parte, eu né? acho que uma das coisas que eu acho que é o mais impactante, apesar da gente ter uma base na faculdade, que vem assim quando a gente. Eu tive colegas de trabalho que me ensinaram muito do que eu sei, quase tudo praticamente, que é o do dia a dia, né? Mas, por exemplo, você chegar recém-formado e aí você vai para uma audiência e, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de que hoje a gente já sabe, mas logo que você sai da faculdade, existem algumas dinâmicas diferentes entre a justiça comum e o JEC, por exemplo. Então, essas coisas que a gente vê na faculdade, o JEC tem o seu rito próprio, tem a sua legislação própria, tem algumas coisas que são que diferem com a justiça comum que a gente chama, né? E, e se você não tiver um colega mais, eu digo mais velho, que já está aí junto, tu vai cometer algumas gafes. Tem juízes leigos ou juízes, enfim, que são mais tranquilos, que vão, depois da audiência, vão te orientar, falar, não é desse jeito, é desse jeito, dão uma contornada na situação, que foi o que aconteceu comigo já. Mas tem coisas, por exemplo, que é, elas, assim, tem gente que não vai te ensinar isso e a faculdade também não te ensina. Então tu vai errar. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também é ser muito, talvez é estranho falar, mas me considerar uma pessoa mais humilde em relação a eu não sei. Porque na faculdade você aprende o geral. Você aprende aonde buscar. Eu acho que a gente comentava isso, né? Muito da faculdade, ela te ensina aonde você tem que buscar as informações. Tem que buscar as informações. É um procedimento do JEC, eu vou buscar as informações dentro do JEC, ou dos ritos que o JEC permite, né, e coisas assim. É um procedimento da justiça comum, vou buscar informações ali. Só que se tu não tem o tino, digamos assim, a capacidade de ir buscar essa informação, ela não vai chegar para você. Então, a faculdade ela é muito boa, ela te prepara minimamente para um mercado de trabalho, mas o desafio de você entrar na carreira e falar, sou um advogado, vou atender o primeiro cliente, que também é um dos grandes desafios, como é que atende um cliente? Como é que tu faz? Qual que é o roteiro que eu tenho que seguir? Eu tenho que falar os honorários que a gente vai cobrar ou não vai cobrar antes ou depois. Vou cobrar consulta? Não vou cobrar consulta? Quanto que é o valor que eu vou cobrar? São várias coisas que hoje eu até não tenho tanta dificuldade, digamos assim, de chegar e falar essas coisas, porque eu hoje
tenho a consciência de que isso é meu trabalho e eu preciso botar um preço no meu trabalho e as pessoas têm que, quem for me contratar, vão estar contratando um trabalho que eu considero de excelência, né? Dedicado, humanizado, com respeito àquilo que a pessoa quer em primeiro momento, né? Mas isso não é um grande desafio. Aí tu vê hoje várias pessoas falando sobre métodos diferentes de você atender, como que você pode fazer, o que você não pode saber e fazer. E aí na sua primeira vez, assim, é totalmente estranho, porque aí você mistura informação às vezes, você está falando sobre a legislação ou dando enfim, uma dica, alguma coisa, e aí você quer falar dos honorários, aí você, não, acho que não precisa falar dos honorários agora, fala no final. E isso são pequenos desafios, eu acho, que a vida do advogado em si, né, ela não é na prática. É batendo a cara, é indo lá e falando, oi, gente, então, deixa eu me organizar. E aí isso vai vindo como um desafio de você ir se adaptando. E eu acho que uma das maiores coisas também que eu vejo isso como para advogado que quer seguir a carreira mesmo de advogado, né? Não as pessoas que fazem, digo, por diversão, sei lá, ou porque vão fazer um concurso, precisam de um trabalho. Mas a carreira de advogado, você precisa saber o que você quer trabalhar. Onde qual é a área que eu quero? Por exemplo, você, depois de um tempo, você se descobriu na sua área de registro de marcas e tal. E isso te desperta uma coisa. Mas tu vê que isso veio depois que tu se formou, né? É, é, é que eu comecei a estudar, assim, sim, mas essa questão é que na realidade foi um combo, né? Foram várias coisas que foram linkando e Chegou me nesse gerando esse ponto, né? isso. Mas é interessante falar sobre essa questão dos desafios, porque eu acho que conforme vai passando os anos, sempre vai ter algum desafio na advocacia, porém diferente. Sim, É conforme sim. a tua trajetória, a tua caminhada dentro da advocacia, Uhum. né? E a questão das precificações e honorários é muito relativa. A gente vê várias coisas, várias pessoas, vários advogados falando de vários tipos de precificação. Atendimento também, isso vai depender muito de cada cliente, de como tu estuda a questão das pessoas, né? Então isso tem muita correlação com que tipo de cliente tu vai atender, porque se tu vai atender um empresário de uma forma, se tu vai atender uma pessoa mais humilde é outra, Uhum. e são diferentes clientes, né? E essa questão da faculdade, eu vejo que são dois estilos de pessoas que saem da faculdade. O primeiro é aquele que não teve experiência nenhuma durante a faculdade e aí vai precisar procurar experiência para definitivamente ter essa, essa experiência para saber que área vai seguir, o que vai fazer da vida, né? E o segundo é aquele que já passou por alguns estágios, então tem mais ou menos uma experiência e sabe mais ou menos a área que quer seguir ou o que quer fazer. Porque eu acho que para definir uma área de atuação, tu precisa, pelo menos, atuar em cada uma delas para ter uma experiência, uma base para saber aquilo que tu quer. Porque não adianta simplesmente tu sair da faculdade e falar, eu vou especializar em direitos de família, quando lá na frente tu vai gastar uma grana e tu vai falar assim, Não era isso que eu queria. dentro do trabalho, É. né? Então, o ideal é sair da faculdade e realmente fazer tudo o que vem. Aí tu tem uma experiência, e aí tu fala assim, bom, agora eu vou me especializar em Tal direito coisa. tal coisa. Eu sempre brinco, acho que eu já cansei de te ouvir. Você já tá cansada de ouvir isso, eu sempre falo também. Que eu tive um conselho de uma advogada na época que eu estava fazendo meu primeiro estágio. Eu acho que tu já ouviu isso várias vezes, né? Em que ela me disse, olha, quer fazer estágio legal, tu pretende trabalhar na vida pública? Daí eu disse, não, eu acho que não. Eu tô mais para ganhar experiência e tal, conhecer. Ela disse, então fica 6 meses. Ela me disse bem assim,
Uhum. E aí depois ela disse, vai para o Ministério Público, faz estágio, vai para uma delegacia, faz estágio, vai para um escritório, faz estágio. Em 6 meses você já vai saber mais ou menos aquilo que você quer fazer e se isso é aquilo que você pretende fazer para o resto da tua vida. Então, eu É, segui o conselho depois, mas assim, claro, dadas as devidas proporções, né? Quando tu gosta muito de um negócio, fica lá um ano, enfim. Ela me disse para ficar 6 meses. E, né? E aí eu fiz estágios e que me mostraram mais ou menos quais eram as áreas que eu queria fazer. Hoje, por exemplo, eu atuo numa área em que eu não achei que atuaria. Eu não me identificava na época da faculdade, inclusive não gostava da matéria. Hoje, a gente vê que a matéria da faculdade não tem tanta relação assim e que é uma área interessante de se trabalhar, enfim, é algo que não é ruim, é tudo, assim, meu Deus do céu, né? Não dá para reclamar. um tabu que eu percebi que durante a faculdade ninguém gostava de direito Verdade, empresarial. Eu na faculdade é louco verdade. empresarial, porque É, direito empresarial é bom. é bom. Depende muito da pessoa, né? Obviamente. Porém, é interessante isso E até assim, ó, um ponto importante para comentar aqui. Se, por exemplo, tu tem 10 anos de advocacia e tu quiser ir para outro ramo, não tem problema nenhum. Porque é só tu se planejar que automaticamente tu consegue fazer isso, sabe? Não tem essa necessidade Só que, lógico, vai te custar tempo, dinheiro e tudo mais, né? Mas tu pode fazer alterações durante a tua jornada, né? Porque essa questão é pesada, né? De dizer que, tipo, é para toda a vida. Não, As... eu acho que, assim, sinceramente, eu não acho que, por exemplo, eu vou ficar o tempo inteiro só numa área. Hoje eu faço várias outras, né? Não só que eu trabalho no escritório, mas eu também atendo questão de família, pensão, enfim, atendo questão de divórcio, atendo trabalhista, pessoa reclamante, tenho reclamada também. Então, assim, eu acho que o advogado ele não pode se limitar a uma área só, porque às vezes a gente sabe que tem áreas que têm altos e baixos. É, eu lembro que tinha na época da pandemia, a gente via posts e vários posts, inclusive satirizando a pandemia, dizendo que a pandemia estava sendo ótimo para advogados de família porque os casais que não eram, os casais estavam vendo que eles não davam certo junto e queriam se divorciar. É pesado falar um negócio desse, mas tipo assim, quem que é uma realidade. Muita gente na pandemia se descobriu como ou outra área, ou uma área de atuação de trabalho mesmo, ou dentro do próprio relacionamento, dentro das relações pessoais com outras pessoas, descobriu mecanismos e coisas que talvez não sabiam. E isso dá um boom para certas áreas. A área trabalhista teve muita gente, então às vezes, se você se limita a atender só uma área, é, vai chegar a determinado momento que você vai estar precisando de dinheiro, porque aquela área não vai mais estar te dando dinheiro suficiente para você pagar seu escritório, pagar seus funcionários ou, enfim, se sustentar, né? Então você tem que também entender que ser advogado é também ser um pouco maleável. Diferente, a gente sabe que tem escritórios aí com tradição de anos, que a gente sabe que não é, que se mantém, né? Mas eu acho que como o nosso foco é carreira de iniciante, a gente tem que estar aberto a descobrir o que é. Ah, É, nunca fiz penal. Tenta. Não vai lá me pegar um caso complexo também, né? Mas vai lá e tenta uma coisa, tenta outra, vê o que te desperta. O que e te outra, desperta. hoje em dia existem as parcerias profissionais justamente para isso, né? E Exatamente. tu comentasse a questão da audiência. A gente pegou as nossas primeiras audiências, creio que a tua também, foi de forma Foi. online. Então, é totalmente diferente com relação a outros advogados que pegaram de forma física, né? Então, e quanto mais audiências tu faz, mais experiência tu cria. Sim. E
Exatamente, que é normal tu ficar nervoso, tu ficar ansioso, tu não saber o que falar ou tu ficar nervoso no sentido geral, né? Eu Porém, tenho. é a tua dedicação e o teu estudo que vai fazer tu se diferenciar, porque automaticamente isso é perceptível na audiência, né? E assim, é comum cometer erros, né? Desde que não prejudiquem o cliente, é comum. Não, todo erro que ele é recuperável, ele é um erro menor, digamos assim. Então, tu falou um artigo que não era bem aquele artigo, era um outro artigo. Bom, então doutor, não é esse artigo. Então, tudo bem. Que tu consiga consertar, show de bola. Mas eu acho que assim, ninguém que vá preparado para alguma coisa vai ter um erro muito grande. Então, se você se preparar, se você tiver tirar um tempo, não precisa, às vezes não precisa de muito tempo. Quando você trabalha no caso, você trabalha no processo, você está debruçado sobre aquele processo, você fez a inicial, você produziu as provas, você tem as testemunhas, você sabe o que você quer, na audiência, você dificilmente erra. Mas tem gente que fala, eu não vou fazer. Eu aprendi com um colega de trabalho, inclusive, né, aquela coisa de a gente aprende com o nosso colega, que sempre é bom a gente fazer um roteiro, a Uhum. gente tem um roteiro das perguntas que a gente quer fazer. Não que você precise exaurir todas as perguntas, né? Mas você ir lá, você olhar o processo, quais são os pontos fortes que eu tenho? São esses pontos. Posso deixar eles melhores? Posso deixar melhor com as testemunhas. Então, ir lá e conversar as partes, não induzir testemunha, né? Mas conversar para saber se a pessoa está sabendo realmente do assunto. Porque também não adianta, tipo, o que você sabe do assunto? Nada. Tá, mas você veio fazer o que aqui? Não, gente, também não é assim que funciona. A testemunha ela vem já para testemunhar relatar aquilo que viu, né? Sem mudar nenhum fato. Mas saber o que tu vai perguntar para tua testemunha, para saber se as perguntas que tu vai fazer são importantes para aquela testemunha ou não. Não dizer, não, eu vou te perguntar isso, você responde isso. Não, isso não é, pelo amor de Deus, né? Não estou falando para induzir testemunha. Mas eu acho que a questão do preparo, são habilidades que você vai desenvolvendo, que ninguém te prepara para isso. E, Ninguém e te, quanto mais tu faz, melhor, né? Exatamente. Então, hoje, eu ainda assim, às vezes eu ainda, como eu venho fazendo algumas audiências, e até eu recomendo, às vezes, quando conseguir fazer audiência, as pessoas que estão iniciando na carreira, se inscrevam para fazer naqueles sites que fazem diligências, façam as diligências às vezes. Tem uma reclamação de que eles pagam pouco pelas diligências, mas enfim, é, façam essas diligências, porque para quem não tem experiência, ali tu vai sabendo onde é que você tem que sentar, nas presenciais pelo menos, né? Porque virtual não tem mais diligência. Mas faz essas diligências que tu vai saber onde é que você tem que sentar, como é que você tem que se portar, onde é que é o momento, qual que é o momento de você falar, qual que é o momento de você ouvir, o que você tem que fazer. É interessante. Até para você entender a dinâmica que acontece dentro de uma sala de audiência, né? Que são habilidades que você vai tendo conforme os anos vão passando. Longe de mim falar que eu sei tudo, né? Longe de mim falar isso. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas com o passar dos anos e ouvindo colegas mais velhos, pessoas que já são formadas há muito mais tempo, que já estão na prática há muito mais tempo, tu vai pegando os macetes de como ouvir, de como se portar, o que tu tem que fazer, ou de como não se portar, dependendo da audiência que você vê ou tiver, você sabe que você não vai se identificar com o estilo que aquele advogado está falando, você não vai querer fazer aquilo. Tem advogado que erra, que é truculento. Às vezes esse não é o seu estilo. O seu estilo é mais quieto, é mais centrado, é mais calmo. Por mais o fogo tá no parquinho inteiro, mas você tá lá sentado, sereno, ouvindo tudo, levantando a mão, pedindo pela ordem no momento que tem que pedir pela ordem, pedindo para registrar em ato o que precisa. Isso também são coisas que a gente não aprende na faculdade, que a gente pode usar pela ordem quando está acontecendo alguma coisa que você vê que feriu algum direito, alguma lei, está ferindo alguma coisa do processo.
Você pode falar, ó, pela ordem, excelência, deixa, a gente precisa fazer uma correção. Você pedir para registrar em ata são coisas que eu nunca ouvi falar na minha faculdade. Assim, você pode pedir para registrar em ata tal coisa. Eu não lembro disso, ou eu não estava na aula, mas eu, assim, a princípio eu fui em todas as aulas, mas eu não lembro de nunca algum professor ter dito isso, nem nas práticas. Então, na prática, não adianta. exatamente. Realmente ela é a principal para isso. E quais são as competências e as habilidades que os advogados iniciantes precisam ter, William? O que tu acha com relação a isso? Olha, hoje em dia, é polêmico, né? Mas hoje em dia eu acho que o mínimo real, assim, que as pessoas precisam ter quando elas vou advogar. Tá bom, então tu vai advogar. Tem que saber mexer em Word, por exemplo. Tem advogados que não sabem ainda, né? Ah, Então, tem gente que ainda tá naquela... Não, tu tem que saber os atalhos, tu tem que saber. Tu tem que saber mexer no Word. Tu tem que ter domínio das ferramentas que estão à tua disposição. Hoje em dia, tu tem ferramentas, Hoje, até esses dias eu vi alguns Reels aqui no próprio Instagram de IA que faz as coisas para o advogado, ou que faz pelo menos uma leitura do que você precisa atacar na peça. Não que eu use isso, ou mas... o Word, dando um parênteses aí, ele é muito completo, só que a gente não sabe mexer nele. Essa que é a realidade. Verdade. Eu estou descobrindo isso agora com relação às aplicabilidades de Visual Law e contratos. O que é Visual Law? É tu fazer o modelo do contrato que ele fique de forma clara e objetiva para o cliente, para qualquer pessoa que for ler ele. Então, automaticamente, é o tamanho das letras, é como tu vai fazer os quadrados, as configurações da petição, Uhum. do contrato, enfim, dá para aplicar em tudo. E aí eu estou estudando sobre isso e realmente, meu Deus, eu não conheci o Word dessa forma. E automaticamente deve ter atalhos que tu conheça, por exemplo, que eu desconheço. Mas eu acho que sim, obviamente, né? Para redigir uma petição, desde que seja. Não, hoje eu descobri há não muito tempo atrás, por exemplo, quando você aperta Alt, só o Alt no Word, ele te apresenta todos os atalhos que você precisa fazer sem precisar mexer no mouse. Oh, meu Então, Deus, aquele aberto. aperta Alt, ele vai aparecer lá em cima todos os lugares. Aí você vai apertando as letras e ele vai te dando tudo sem E você precisar colocar o teclado, ou mexer no mouse, por exemplo. depois de 4 anos da advocacia, algo isso. Isso, isso às vezes facilita, por exemplo, tu quer mudar o estilo da letra, tu pode apertar Alt, tu vai ali, ele vai te dar uma gama de coisas e tu vai mexendo. Você quer centralizar, você quer fazer, tipo, tudo você vai entrando. Então, assim, são coisas que tu descobre às vezes num curso, às vezes eu fico mexendo, tá? Então, eu descobri isso, por exemplo, apertando as teclas do teclado. Um dia apertei sem querer o Alt e eu olhei e falei, mano, tá, afinal, por que aparecem essas letras? E fui ver. E eu aprendi que eu posso acessar todo o menu de alteração enfim, de configuração do Word só pelo teclado, sem precisar mexer no mouse, tirar o mouse. Então, assim, torna o trabalho às vezes mais rápido, depois que tu pega a prática, óbvio, né? Faz o trabalho ficar mais fácil, faz as coisas acontecerem de forma mais leve, tu consegue ter umas configurações rápidas ali, enfim. Então, isso são habilidades que você, hoje em dia, nem só na nossa geração, né? Eu acho que na geração que vem, que já foi a nossa, da frente, né? Os mais velhos, um pouco mais velhos e os mais novos, cara, isso é essencial, você saber alguns macetes já, porque o Word está aí há muito tempo. Então, já não tem mais desculpa para você não saber mexer. Você saber mexer numa agenda, por exemplo, uma agenda virtual. Eu gosto de papel, tudo bem, ok, mas você também tem que saber mexer numa agenda virtual. Hoje em dia, com tantas audiências, não só audiências, né, mas com tanta coisa virtual, atendimento virtual, tu tem que saber ferramentas que te auxiliem com isso. Não precisa nada muito complexo, nada muito, mas tem que saber fazer. Ferramentas que busquem jurisprudência de forma fácil. Eu, assim, se eu tenho muitas colegas advogados ainda vão lá no site do tribunal
olham lá no site do Tribunal de Jurisprudência. Gente, tem sites aí que eles te dão uma pesquisa completa de jurisprudência sem você precisar se preocupar. E você vai achar aquilo que você quer em questão de minutos. Não só daqui do Rio Grande do Sul, que é o nosso caso, mas do Brasil todo, dos tribunais superiores. Então, essas eu acho que são habilidades essenciais que você tem que ter. Você tem que saber o que você precisa fazer. Preciso fazer uma petição. Então, o que eu preciso? Onde é que eu tenho que estar? Como é que eu tenho que fazer? Onde eu busco a jurisprudência? Onde eu busco até nem né, modelo? Onde eu busco alguma... Tem que ter essa, essa sabedoria, porque isso vai trazer celeridade para o teu processo de criação de peça, para o teu processo de advocacia. Porque tempo, na nossa área de atuação, advogados, enfim, tempo não parece, mas é dinheiro. Então, quanto mais você conseguir produzir, quanto mais você conseguir produzir, quanto mais você conseguir automatizar esses pequenos processos, são ganhos de, às vezes, horas que você não precisa estar lá buscando uma jurisprudência, buscando um artigo, fazendo uma citação. Então, assim, são essas habilidades. Acho que se localizar no tempo e espaço, que eu digo, né? Que é o tempo que a gente vive, que é tudo digital. É muito importante para audiências também, né? Exato. Então, assim, você saber o que aquele aplicativo, por exemplo, o Zoom, o que o Zoom pode te oferecer para na hora da audiência você deixar tudo muito mais fluido. O que você pode fazer com o seu celular, por exemplo. O celular pode te proporcionar além do Instagram, da agenda e da ligação do WhatsApp. Então, são coisas que eu acho que a gente tem hoje em dia, para a gente que entra no mercado de trabalho, que entrou recentemente ou que vai entrar para o mercado de trabalho, uma das principais habilidades, eu acho, que é você ter um mínimo de conhecimento da tecnologia que nos serve. Essa tecnologia não vai nos substituir, ela está aqui para nos servir. Então, como eu vi num podcast que tinha jurídico também, hoje em dia a gente já separa as pessoas, os advogados, não pelos bons e ruins, né? Não existe advogado ruim. Existe, mas enfim, deixa essa conversa para depois. Existe advogado que não sabe usar a tecnologia, que é isso que eles falam. Então, usa a tecnologia a teu favor. Faz isso, sabe? O próprio Word tem ferramenta de ditar, né? Você fala e ele dita tudo para você. Não bota as pontuações, etc, tal. Mas se tu tá acelerado, que você quer ditar um negócio porque você tá com a ideia na cabeça, ele serve, entendeu? Depois você corrige, óbvio, né? Fazendo umas aulas de Word contigo, tá? Assim, eu brinco com a cadelinha do Word, né? Que as pessoas ficam falando. Por quê? Porque, cara, tem um monte de ferramenta que você pode usar. E você pode editar texto, você pode botar planilha, você pode deixar pré-selecionado os seus estilos de texto. Tem coisas muito legais que dá para fazer. Então eu uso muito o Word para esse tipo de coisa. Até para me ajudar. Às vezes tem muita coisa para fazer, começa a editar a tua peça, depois tu vai lá, bota a correção, corrige os pontos, as vírgulas, vê se saiu tudo certo, mete o locão. Não vou falar palavrão, né? Vamos ser... A verdade, por isso que eu tô tentando me conter aqui, para não falar muita besteira. Mas que estão aí para servir, né? Então acho que essas são habilidades, é você saber o que você utiliza. Eu acho que outra coisa que eu não esqueci de mencionar sobre habilidades essenciais você atua no Rio Grande do Sul, a OAB tem um curso sobre o EPROC. Saiba como acessar o EPROC. Mas eu nunca advoguei. Saiba como acessar o EPROC. Saiba o que funciona o EPROC. Saiba como você pode usar essa ferramenta também, porque ela vai estar contigo para o resto da sua carreira, independentemente, tirando a área trabalhista, é tudo aí. Então, saiba o que essa ferramenta pode te ajudar. São habilidades que vão ser um diferencial na hora de uma contratação, eu acredito. Sabe mexer no EPROC? Não sei. Então, o cara que vai te contratar já vai pensar, putz, vou ter que ensinar tudo para ele. Como peticionar, como fazer. Aí vem uma pessoa que sabe,
não é para ser um diferencial, mas já se torna um diferencial, né? E puxando para o meu lado agora, para a questão da advocacia autônoma, não que o William não seja e não que o William não saiba. Porém, essa questão da petição e protocolo e a parte mais, como é que eu posso dizer, processual e técnica, você saber, não temos outra opção. Porém, eu acho que uma das habilidades que, se tu principalmente quer seguir uma carreira autônoma, sozinha, eu acho muito, muito interessante fugir um pouco do direito, sai um pouco do direito e vai para a área do empreendedorismo ou para a área da advocacia que alguém, por exemplo, vou dar um exemplo fora do meu trabalho. Eu atuo com direito de família. Não são empresários. Pode ser que tu atue, eu trabalhe para algum empresário, mas não é empresário. Busque referência de advogados que já estão bem posicionados no mercado e o que eles fizeram para chegar onde chegaram. Estuda sobre finanças, estuda sobre questão de marketing, isso no início da advocacia. E faz muito networking, porque isso vai te auxiliar, assim, ó, eu já cheguei a fazer networking na academia e deu certo, até hoje dá muito certo. E realmente, em todo lugar que eu tenho a oportunidade de fazer um negócio, eu faço. Porque A rainha do network. eu faço. Porque realmente tu sobrevive. A advocacia, o tópico dos clientes que chegam até ti é por indicação. Eu fiz uma pesquisa de mercado com relação a isso e os clientes, o tópico, assim, o que eles mais buscam na advocacia é indicação. Então, eu vou procurar uma indicação do fulano de tal que conhece o advogado. Depois vem questão de redes sociais, artigos e tudo mais. Então, Eu acho que, desculpa te cortar, mas eu acho que a gente vem de uma pira tão, assim, usando sem juridiquês, né? Mas a gente vem de uma pira muito grande de que a rede social vai te sustentar, vai te trazer clientes, vai, sim, mas não é tudo isso. Opa, peraí que eu vai sim, mas chega a ficar vermelho de vergonha. vamos brincar. Vai sim, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que você depender de uma fonte tão variável de clientes não é difícil. Você vê que advogados que estouram nas redes sociais normalmente nem são sobre conteúdos relacionados ao direito. Até porque a OAB dá uma barrada aí, né? Vamos falar a verdade que a OAB dá uma boa barrada. Muito interessante. E esse tópico, código de ética da OAB. O que pode e o que não pode fazer em questão de marketing. Por quê? E até em questão de prospecção de clientes. Porque às vezes é uma injustiça, porque às vezes a gente se sente assim. Tem alguns casos que acontecem, assim, certas coisas que tu olha um advogado, por exemplo, fazendo uma prospecção e tu pensa assim, isso não dá, não se faz isso, porque é contra as normas éticas da OAB. E aí o fulano vai lá e faz. E não é penalizado por muitas vezes. Então, código de ética da OAB para a questão de publicidade e marketing, inclusive eles mudaram recentemente as regras, o que é importante a gente tem sempre estar atualizado com relação a isso. E quanto às habilidades, eu acho que isso tem a intenção de advogar de forma autônoma, eu acho que focar nessa parte empreendedora, ver a tua advocacia como uma empresa é extremamente importante. Lógico que o básico, ou saber peticionar, ou se atualizar constantemente na tua área de atuação, precisa. Isso aí é inerente, é necessário. Porém, essa questão do empreendedorismo, nossa, o que eu estou aprendendo de coisas totalmente diferentes e que realmente tu não aprende na faculdade, meu Deus, é outro mundo, assim. Então, realmente eu indico se tu tem esse objetivo, né? E se não, se for para concurso público, senta a bunda na cadeira, compra o curso e vai. Foco, fé e força, que daqui a alguns anos tu passa, ou pode ser menos. Porém, toca a ficha nos estudos aí, né?
É o que eu escuto, tá? Eu não sou da área do concurso, o que eu escuto é que tu vai levar alguns anos, mas que tu consegue. Porém, é sentar a bunda na cadeira e É, estudar, né? depende muito do concurso que a pessoa vai fazer também, né? Mas assim, a OAB é uma segunda OAB, se você quer. Aliás, segunda não, porque eles nem fazem OAB muitos, né? Mas É, é a mas mesma coisa. depende É sentar e estudar. da área que tu quer realmente. Sentar e estudar. Não adianta. E a questão, por exemplo, a advocacia associada, ou se tu está trabalhando no escritório, aí se tu tem opção de fazer carreira no escritório, automaticamente tu vai investir nisso e se dedicar naquela especialidade que tu está trabalhando, ou dentro do escritório, e pensar assim, o que, que eu posso trazer de benefício ou além para o escritório que eu estou trabalhando para conseguir crescer. E é isso, tenho também a vontade de trabalhar na advocacia autônoma. Dessa forma, eu penso que seriam as habilidades essenciais para os advogados iniciantes. E Uhum. aí eu venho com outra pergunta: como lidar com a pressão e as expectativas nos primeiros anos da advocacia? A gente sofreu bastante com relação a isso, né? A gente reclamava tanto, né? Nossa Senhora. Ai, ai, como é que é? Enganaram a gente na faculdade. Cadê meu 1 milhão de reais e minha Ferrari? Mas, mas eu acho que assim, Mas a gente vem- interrompeu, William. Mas essa frase foi a frase que o William falou, e eu também, quando a gente saiu da faculdade, que a gente tava ainda no negócio do podcast, que a gente falou assim, cadê meu 1 milhão, uma Ferrari? ué, cadê? Eu acho que a OAB falhou em alguma coisa aqui, hein? Ó, mas não, eu acho que assim, a gente tem expectativas, falando primeiro sobre expectativas, né? Eu acho que expectativa é de uma forma geral, não só nossa, né? Acho que de todo mundo. Às vezes a expectativa, às vezes nem é nossa, é da família inteira que deposita uma expectativa enorme na profissão, porque dadas as proporções, né? A advocacia é sempre uma é, tida como uma profissão muito nobre, muito de muita riqueza, normalmente, de uma certa pompa, às vezes desnecessária, né? Às vezes desnecessária. Não vamos entrar aqui em ritos formais ou algo do tipo, mas tem algumas coisas que dá para dar uma criticada aí, né? Mas eu acho que, como tem toda essa bagagem de expectativas do exterior, principalmente, né? A gente vem achando que a gente vai sair ganhando um horror de dinheiro, vai sair, botou a carteirinha na janela, vai ter gente pulando, querendo te contratar, e aí você sai da faculdade com uma informação que vem da faculdade também, de que advogar às vezes é muito bom, dá dinheiro, dá sucesso, prospecção de clientes, audiências, aquela correria legal, e aí tu sai e tu vê que, opa, essa é só a parte romantizada de um trabalho muito árduo que as pessoas precisam ter, porque prospectar cliente não é fácil, isso quebra a expectativa demais. Eu acho que a principal expectativa que a gente cria é de que toda pessoa que te procura para um serviço, ela vai te contratar. E não, porque nós somos muito unidos, enquanto classe, né, de advogados, nós somos muito unidos para o exterior, mas internamente a gente sabe que tem colegas que não estão nem aí. Se você pratica um preço, vai praticar um menor para pegar seu cliente. A briga entre advogados fora do, digamos assim, a briga, eu digo nas cancelas do teatro é muito pior do que a do palco, né? A do palco somos todos amigos. A das cancelas não é bem assim. Então, eu acho que isso é uma quebra de expectativa também que a gente tem, de que a pessoa veio, te procurou, você ficou feliz, animado, você atende, você estuda, você faz, e a pessoa fala, ah, tá bom. E você fica, tá bom, se Raiva. foi. E aí você às vezes fica, começa a ficar confuso, porque, pera, mas não é, o que eu estou fazendo de errado? Isso é uma quebra de expectativa muito grande. Tem uma questão que vem sobre a pressão de que, tá, eu tenho colegas que estão voando, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou? Você se sente pressionada a tentar prospectar clientes de outra forma e, enfim, vai acontecendo várias questões que você vai quebrando todos
essa casca que te colocam, principalmente no decorrer da faculdade, de que você vai ser um cara super conhecido, que as pessoas vão te ver, você vai estar no primeiro ano de faculdade com casa, carro, muito dinheiro, muita coisa. E a advocacia em si, ela é muito. Você pode ter tudo isso, mas assim, no primeiro ano, eu acho que não rola. A não ser que você já venha de família, e daí a gente não vai entrar nos pormenores, né? É, Mas eu, para quem. Pode falar. eu acho que o primeiro ano ele é um dos mais difíceis, depois do que tu se forma. E aí depois tu vai pegando meio que o jeito e a engrenagem do negócio, porque o primeiro ano é como se fosse, sei lá, o prezinho da escola, que tu não sabe de nada. É, tu só sabe o mínimo da que a faculdade te ensinou e os estágios, se tu tiver feito. E aí tu vai começar a engatinhar para começar a querer crescer e aí as pessoas te reconhecerem como advogado. Porque Porque até também, né? Assim, desculpa te interromper, né? A gente se interrompe, parece podcast, a gente vivia se interrompendo, né? No podcast. Tinha que ficar te cortando, desculpa te interromper, mas eu acho que, principalmente, eu acho que sobre essa perspectiva de quebrar muito, se frustrar muito, eu acho que a gente se frustra demais no primeiro ano, porque você tá advogado, a OAB não dá colher de chá, então a partir do momento que você está inscrito no quadro geral da OAB, você já tem anuidade para pagar. Não é uma anuidade cheia, dependendo de quando você pega ela, né? É proporcional ao tempo daquele ano, mas você já tem a anuidade no dia seguinte que você recebe um boletim para pagar, você já começa a ter despesas como advogado e você às vezes não tem cliente. Então, a gente fala, peraí, mas a OAB não é para, não seria para auxiliar o advogado, ajudar ele. A gente não tem comissões de jovem advogado, a gente não tem, eu não vou fazer crítica a ninguém aqui, mas a gente não tem comissões, a gente não tem incentivo, a gente não quer que a profissão seja unida. Por que a gente pega a OAB, a gente já é cobrado anuidade, de repente tem um advogado querendo o fígado do outro, você fala, eu vou cobrar a preço que a tabela manda cobrar. E aí você vê o colega da esquina cobrando 30% do valor da tabela. Você vê gente te oferecendo R$ 50 para fazer uma audiência. E aí você fala, peraí, não foi para isso que eu me formei. Não, aí que está o erro. Foi exatamente para isso que você se formou, para brigar com essas pessoas. Então, é muito complicado. aí É muito é complicado. banho de água fria, né? É, é. Muitas pessoas acabam desistindo nesse período, E inclusive, né? aí tu vai ver a realidade nua e crua. E aí, às vezes, por exemplo, você vai partir para o concurso público, antes tu vai precisar advogar, porque aí tu vai precisar sustentar, né? Quem não consegue se sustentar. E aí tu vai ter que automaticamente partir para a advocacia para depois ir para o concurso. Então, ou, por exemplo, se quer uma advocacia autônoma e tu não tem papai e mamãe, né, para lhe dar esse sustento, automaticamente tu vai ter que trabalhar para depois pensar, se planejar, para conseguir sair do lugar onde é que tu tá e iniciar essa carreira. Então, realmente, e fora que assim, ou se tu quer trabalhar como associado, ou se tu quer trabalhar em um grande escritório, automaticamente tu vai ter que estudar e se preparar para isso, porque também tem provas, seleções para te fazer, né? Uhum. Então é extremamente complicado essa relação das expectativas, inclusive com relação a receber o banho de água fria, né? Porque tu recebe. Tu pensa, tu sai da faculdade pensando assim, terminei a faculdade, graças a Deus, 5, 6 anos na faculdade, aí tu vai pra realidade e tu pensa que é outro mundo. Uhum. É outro mundo. Inclusive, com relação à faculdade, porque quando tu tá na faculdade, tu só pensa no próximo semestre, a não ser que tu tá chegando no final da faculdade. E aí tu pensa em questões acadêmicas. Porém, quando tu sai da faculdade, é outro mundo. Tu tem que pensar na tua carreira. E qual especialização tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai trabalhar aonde? Tu vai atender que tipo de cliente? Tu
Tu vai seguir para concurso ou advocacia autônoma? Isso é uma dúvida que muitos têm e que inclusive eu tinha, se eu seguia para concurso, para advocacia associada, para advocacia autônoma. Então, isso é uma. E eu acho que o William também tinha essa dúvida, né? Então, é bem complexo, tu precisa se conhecer muito para depois tomar essa decisão e ter uma experiência para depois tomar essa decisão. Uhum. A Rafaela colocou: todo mundo precisa começar de baixo, às vezes o pouco é melhor que nada. Exatamente, pelo menos até ganhar experiência. Às vezes precisamos nos submeter a certas situações não tão confortáveis para poder aprender. Exato, é questão de humildade, como o William falou, para chegar e falar: olha, eu não sei, me ensina. Outra coisa que eu acho muito importante, questão de cartório, registro civil, isso não se aprende na faculdade, mas isso eu acho que deveria ter alguma experiência com relação a isso, porque é um mundo fora da advocacia no fórum, por exemplo, judicial, e que realmente a gente precisa saber. Eu, por exemplo, tem muitas coisas que eu não sei. Eu chego lá no cartório e falo: olá, tudo bem? Não sei como eu faço, que documentos eu preciso, porque realmente tem muitas coisas que a gente não sabe. Se a gente não aprende isso em estágio, não sabe pela faculdade, não sabe. Existe, tem uma certa crítica, eu não sei se todas as faculdades, mas pelo menos o curso que eu cursei não tinha, né? Também cursou, acho que a doutora Rafaela também. Assim, a gente não sabe, existe um mundo totalmente fora do judiciário, que é o mundo, por exemplo, de arbitragem. Eu conheço um amigo que trabalha nessa área de arbitragem, mediação, arbitragem, enfim, que é um mundo totalmente fora, que é totalmente fora, que eu desconheço totalmente, e às vezes converso com meu amigo pra gente saber as diferenças. Então a gente não sabe, a gente sabe que existe, mas isso parece uma distância enorme. E o mundo extrajudicial, existe tanta coisa que dá para fazer extrajudicial e que a gente passa assim, ó, Eu tão atuo muito nessa. a gente bota a mão na cabeça e a gente fala: gente, onde é que eu tava? Que aula que eu perdi? E na verdade você não perdeu aula nenhuma, não existiu essa aula. Continuando aqui com a Rafaela, como o Dr. William falou, a importância do meio digital nessa área para os novos advogados, e eu acho que realmente é muito importante. A importância de se posicionar nas redes sociais como tal, fazer as pessoas se verem como advogado. Que aí as pessoas vão te ver e automaticamente vão te indicar para aquele determinado serviço. Eu acho, assim, até uma dica, para quem quiser iniciar nesse meio digital, começa com um nicho só. E, inclusive, é isso que eles falam nos cursos. Um nicho só, que aí as pessoas vão te conhecer por aquilo. Não várias coisas, porque senão as pessoas vão começar a não saber com o que tu tá trabalhando. Então, eu recomendo um nicho só. O problema é que quando a gente se forma, não sabe nada por onde começar. Esse que é o problema. Principalmente quem nunca estagiou. Esse eu acho que é bem... Quem estagiou durante a faculdade inteira. Porém, se já foi difícil para nós, imagina para quem não teve essa oportunidade. Eu sou advogada e sou estagiária do William. Todo dia aprendo muito com ele. Olha ali, William, doutor. Estagiária nada. Doutora Rafaela. Não, mas eu acho que sim. Acho que assim, graças a Deus, eu entrei num escritório muito bom que me ensinou e me ensina, e eu continuo aprendendo muito lá. Que assim, eles é surreal a quantidade. Existe uma pessoa que entrou no escritório que não sabia praticamente nada. Eu sabia só mais ou menos como é que funcionava o fórum. E hoje eu dedico boa parte daquilo que eu conheço e daquilo que eu aprendi, e sou como advogado, aos colegas que eu tive ali, que eu tenho e tive ali, né? E assim, não percam, não dá para perder o fio do negócio. Tipo, eu quero ser advogado X. Então, quer entrar no escritório? Entra no escritório, faz a sua parte, faz o seu trabalho,
aprende como faz. Ah, não é a área que eu gosto, não é necessariamente a área que eu gosto. Às vezes, você entra num escritório que não tem a área, sua área de atuação, e você pode abrir esse nicho naquele escritório e acabar lá para frente se tornando, exato, né? Se tornando ou sócio daquele escritório, ou saindo daquele escritório, abrindo seu negócio próprio. Mas, assim, existem tantas áreas no direito, existem tantas coisas que você pode fazer, que você ficar presa àquilo, não é a área que eu quero. É de você sentar com seus colegas e falar, e se a gente abrir mais essa área aqui no escritório? Eu fico como responsável. E se a gente fizer isso? E se a gente, às vezes, não precisa ser de forma direta, né? Pode ser indiretamente, falar, eu tenho um cliente assim, vocês querem, posso trazer? Eu tenho um cliente dessa forma, o caso é esse, posso trazer para o escritório? Eu faço, vocês me ajudam, enfim. Eu acho que isso também é um pouco sobre você tentar, de certa forma, lidar com a pressão de ser um jovem advogado, de você não ter toda aquela bagagem de experiência. Entra um pouco nas expectativas também, mas assim, de você trazer coisas diferentes para você ir também moldando o tipo de profissional e você diluir um pouco essa pressão que você vai sentir de eu não estou fechando coisas, eu não estou com clientes, eu não tenho experiência, eu tenho as expectativas lá em cima. A gente que é um pouco mais jovem, a gente quer tudo para ontem, então isso gera uma pressão gigantesca. Digamos assim, eu acho que todo mundo sonha chegar aos 30 anos, estar milionário, viver na praia, ter um escritório já trabalhando sozinho. Só que são sonhos. Você chegar até lá tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Então, assim, são expectativas que as pessoas colocam e são coisas que você, às vezes, coloca dentro do seu trabalho. Então, às vezes, você dar uma quebrada dessas expectativas conversando com os colegas, dividindo um pouco isso. Eu acho que as comissões da OAB, inclusive, falando um pouco sobre isso, e entrando nas expectativas, para não fugir do assunto das expectativas, mas eu acho que as comissões da OAB, elas pecam demais nesse sentido, porque elas deveriam ser algo para você sentar com pessoas de igual a você, colegas que estão lá na frente, colegas que estão começando, colegas que estão ali, a jovem advocacia, por exemplo, né? Estão ali, e você fala, eu estou há 2 anos, mas eu ainda não sei como prospectar cliente. Talvez alguém que é um pouco mais velho, trabalhe no escritório, tenha alguma outra experiência, vai conseguir te ajudar dentro dessas comissões. E não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê. E queira genuinamente fazer isso. Não para aparecer, né? E às vezes os advogados são muito restritos, assim, fechados, perguntam as coisas e às vezes eles não querem responder. Mas realmente concordo com tudo isso que tu falou, realmente faz muito, muito sentido. E outra pergunta, quais são as lições que tu aprendeu com tudo isso? Olha, paciência é uma delas. Paciência é uma virtude. Humildade é uma das coisas que a gente aprendeu também. Que eu aprendo, eu já falei isso aqui, vou acabar me tornando repetitivo, mas eu acho que você tem que ser muito humilde para saber falar, olha, eu não sei fazer, ou, oi, me ajuda, sabe? Então, eu acho que humildade é uma das coisas que eu tenho começado a aprender mais hoje em dia, inclusive, tipo, olha, eu não sei fazer, ou não consigo. Pedir ajuda, às vezes, é necessário. Às vezes, a gente... eu vou botar de uma forma, tipo, às vezes a sua demanda pode ser pequena para outros, mas é muito grande para ti. Isso, questão de trabalho, algo do tipo. Então, você saber pedir ajuda, você saber conversar com seus iguais, sendo proprietário do seu negócio, ou sendo contratado, ou algo do tipo, sempre tenta ter um máximo de canal, um canal dentro do lugar onde você trabalha, ou uma terapia, né? Para você conseguir chegar e falar assim, oi, olha, eu estou precisando muito de alguém que me escute. Ou por problemas pessoais, ou por problemas... A gente lida com muitos problemas, né? Uma das lições que eu tenho é que a gente lida com o problema dos outros o tempo todo. Um processo, ele só é um processo porque ele é um problema de cunho jurídico, que pode ser resolvido de forma jurídica.
Então, a gente lida com esses problemas. Então, se você tem pessoas que você consegue conversar, colegas advogados, enfim, aí se você tem um canal onde você consegue, é só falar assim, eu não aguento mais hoje o dia. Só isso, às vezes, sabe? Tipo, tô cansado. Tem isso, tem muita coisa. Então, às vezes, você precisa ter esses contatos. Então, acho que uma das lições é você ser humilde o suficiente para dizer que precisa de ajuda, que isso você automaticamente aprende a superar, né, esses desafios e tal. E assim, aprender a superar os desafios, eu acho que você só aprende a superar os desafios quando você consegue enxergar que você está num caminho de aprendizado, né? Então, você aprender todo o tempo, você saber que você não sabe tudo, que você não é o rei da verdade, que você precisa, às vezes, ouvir uma segunda opinião. Às vezes você pode achar que a pessoa fala merda, desculpa o termo, né? Mas fala merda pra caramba. E na verdade, ela vai te trazer um ponto que você vai parar e falar, olha só, eu não Não tinha. tinha pensado nisso. É. Então, assim, é bom você ter, acho que você conseguir ter um ciclo de pessoas, um círculo de pessoas, né? Que você consiga conversar, debater sobre problemas, seja eles pessoais, do escritório, dos clientes, de onde for. Você ter pessoas ao seu redor que te ajudem com isso. Porque, vamos supor, se eu e você fizesse uma live e a gente só falasse dos nossos problemas, mas a gente não comentasse o que engrandeceu a gente nesses anos. Pô, a gente não estaria contribuindo com absolutamente nada e com ninguém, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente aprende, é uma das grandes lições é saber ouvir também, saber ouvir o outro. Às vezes as palavras doem, mas elas só doem se elas têm sentido para ti. Eu aprendi isso na terapia. Quando as palavras doem em você, é porque existe algo em você que é uma verdade. Pega que é teu. Eu tenho uma frase que eu aprendi com o meu terapeuta que é bateu, doeu, toma que E é teu. Então, isso então assim, se te chamou de incompetente, aquilo te doeu, olha, vai ver se você realmente não está fazendo alguma coisa que, né? ou se quer dizer sobre a outra pessoa e coisas mais profundas. Exato. Assim, mas daí a gente entra muito mais É, terapêutico ali, né? e Mas isso é uma coisa que tipo assim, a gente aprende, se, tipo, você é muito desorganizado. E fala, não, mas eu não sou. E aí você pira, porque, não, mas eu, não, talvez você seja. Talvez você seja, talvez você precisa melhorar. E você sabe no interior, todo mundo sabe no seu interior aquilo que precisa melhorar. Às vezes ela só não tem humildade para dizer, sim, preciso. Mas eu acho que é um pouco disso. Acho que essas experiências que eu tive, exemplos bons, ruins, e de outros colegas, de colegas que eu tenho, é sempre te mostram coisas. Se você tem um colega que não está produzindo, e por que ele não está produzindo, ou se você não está produzindo, por que você não está produzindo, e você buscar isso, essas coisas, às vezes é um computador que não está te ajudando, às vezes é um ambiente que você está que é muito barulhento e isso te desperta, porque hoje em dia a gente tem muito disso, né? Então, assim, tudo a experiência vai te trazer a sua melhoria. Eu hoje eu digo que eu adoro trabalhar em home, eu adoro vir aqui onde eu estou agora, fazendo a live, e trabalhar. Fecho a porta aqui e trabalho, faço as minhas coisas. Às vezes produzo mais do que o dia inteiro no escritório. De noite, por exemplo. Já tem alguma coisinha para fazer. Parece que em 2 horas eu faço o que eu não consegui fazer em 6, sabe? o teu horário é noturno, que tu tem mais pico de inteligência, assim. Sim. É, Sim. Às vezes já aconteceu de eu estar no banho e eu pensar no negócio do cliente, eu falo, olha, eu acho que. Aí vem que eu fico pensando na ideia, vem aqui e eu olho e falo, verdade, faz sentido. tu sabe que a minha maior lição, eu acho que eu aprendi durante todo esse tempo, é networking. Ter coragem para ser quem tu é e ir atrás das coisas que tu quer, porque eu tive que ter muita coragem para fazer o que, que eu faço hoje, da forma como eu faço. Vivia aqui falando isso. Os projetos que eu quero pôr em prática também, eu preciso ter muita coragem.
E eu vou em eventos sozinha para criar essa questão do networking, para conhecer pessoas. E tu precisa estar aberto, tu precisa ter toda essa questão que o William falou de humildade e paciência. E realmente essa foi a minha maior lição, assim, a questão do networking. Realmente o networking é poderoso, isso é cara de pau. Menino, vai que atua. Assim, ainda mais a gente que atua numa região pequena, digamos assim, né? Que Bento Gonçalves não é tão grande assim. Aqui não é assim, a pessoa vai ver um anúncio no Instagram, sei lá, e vai te contratar. Aqui é o teu vizinho de porta fala, ai, a Débora é advogada. É tipo isso. Mas tu sabe que atuando para fora do estado, isso é muito cultural nosso, porque fora o pessoal confia assim em profissionais de fora. Eu atendo clientes online porque eu tenho essa possibilidade também e é mais tranquilo, mais fácil para mim fazer. E realmente eu percebo muita diferença. Aqui tem muita resistência, por mais que seja por indicação. Por exemplo, eu recebi um cliente por indicação e aí ele me questiona várias coisas, não que não seja necessário. Porém, eu percebo uma certa resistência. E o pessoal de fora, vai que é uma maravilha. Agora é mais complicado. A gente tem uma desconfiança já, uma herança de desconfiança, parece, É, né? tem, Mas, não bom, cara, dá. se você está contratando, você tem que confiar, né? E até às vezes é estranho quando o cliente fala isso. Eu tive uma experiência agora, no início do ano, em que eu falei, não, mas depois eu te devolvo os documentos, fica tranquilo. Ele disse, não, mas eu estou te contratando. Se eu estou te contratando, eu confio em ti. Eu disse, opa, peraí, tá bom? Então tá bom, Olha, disse pra ele. pessoal, esses clientes ganham o coração da gente. Exato. Mas ele E, disse, não, mas se eu estou te contratando, eu confio em ti, né? e geralmente nesses casos é quando tu mais vai se dedicar àquele caso e é quando geralmente o cliente tá mais de boa, confia em ti, livre, leve e Faz solta o teu e dá trabalho. mais certo. E Pior, quando não. o cliente ele é mais ansioso, ele fica com medo, ele fica isso, aquilo, é o que mais dá problema. Sim. É o cliente que mais te liga é o que mais vai ter pepino para resolver. E é o mais inseguro, assim, fica toda hora em cima e não vai e não sei o que. Fora que, assim, processo judicial é comum, todo mundo sabe que é lento, né? Que demora. E aí o cliente já fica Um em cima. excesso, inclusive, né? Eu não sei, eu acho que tem uma explicação na física quântica, algo desse. Que a energia tão em cima, assim, que suga o processo. E aí automaticamente o processo vai mais devagar. Porque Não ele pode. é um buraco negro Puxa tudo. para mais, entendeu? Verdade, verdade. Ai, Deus. Eu acho que vamos finalizando nossa live por hoje, né? Já deu uma hora. Eu gostaria de agradecer, William, pela tua participação. É muito bom estar contigo nas lives, porque eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito bem, eu consigo ser quem eu sou nas lives contigo. Espero que a gente possa fazer mais lives e te desejo muito sucesso nessa tua carreira aí na advocacia, que tu vá para tribunal, defenda os teus clientes. Isso aí. Eu já gosto mais da advocacia extrajudicial, né? Mas... Eu fico nos bastidores aqui, resolvendo as coisinhas E no no ar. off? Não, mas muito obrigado. Eu acho que assim, a gente começou a advocacia quase juntos, né? Que eu acho que a gente passou, acho que passou antes na prova, mas a gente começou mais ou menos junto. A gente trocava as experiências. Eu acho que eu ainda tenho na minha memória o vídeo que você gravou de mim, imitando os xingamentos do STF, Ah, com meu Deus, que lembrança. lembranças da faculdade. A gente, assim, eu acho que é um pouco isso. A gente, assim, falando em público, né? Nós somos uma amizade de pouca manutenção. A gente não fica se falando quase nunca. A gente manda, ô, tudo bem? Oi, tô bem. Tá na corrida? Tô na corrida. Ah, legal, que bom, sucesso. Ah, sucesso. Deu. Vamos fazer uma. Depois, Vamos, tipo isso, né? Então eu tenho que te agradecer muito também. Muito das trocas que a gente tem
das coisas, a felicidade que eu tive, inclusive, quando você disse, amigo, larguei tudo e vou seguir meu sonho, vou seguir aquilo que eu quero fazer. Se graças a Deus, você Vou ver vai. a praia. Então, é, então, assim, eu te agradeço muito, obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser me convidar para conversar sobre várias coisas, assuntos polêmicos, assuntos não polêmicos, assuntos jurídicos, sinta-se à vontade. Eu, com o tempo, acabei me tornando uma pessoa extremamente low profile, né? Até brinquei contigo hoje, estou nervoso, virei low profile, não posto mais nada. O, E o, o William, para quem não conhecia ele, antes de eu iniciar nessa terra aqui do Instagram, ele era o Instagram. Blogar. como é que é? Influencer. Influencer. Me inspirei em ti para começar, William. Como que tu tá virando low profile? E agora Não gostei. eu posto um stories a cada 3 semanas, né? E olha lá. Não, mas já professor, minha inspiração. Aí chega agora, não posta mais. Que Não, isso, eu Brasil? sempre falo, vou voltar a postar no Instagram. Vou fazer um Instagram de advogado, como é que é? Eu sempre vou fazer um Instagram de advogado da rotina. Isso. Vou ir nos seguidores, vou fazer. Posto um dia, no dia seguinte eu esqueci. Tem um Instagram pra fazer. Meu Deus, é tipo isso. É que é difícil. É difícil tu. A gente brinca, mas é verdade. É difícil tu conciliar a advocacia com todo o trabalho que tem pra fazer e mais o Instagram. É Agora difícil. não dá pra gente ficar postando as coisas dos clientes, né? Venci o negócio aqui, consegui reverter uma decisão no tribunal. Legal, você não podia nem estar postando isso, cara. Gostaríamos. OAB, se tivesse alguém aqui da OAB. É. Ah, Encaminha. Eu tenho aqui no meu. Eu posso encaminhar assim. Vamos botar lenha na fogueira. ética aí poderia mudar, a gente poderia. Mas enfim. A gente vai fazer uma live só sobre as injustiças da OAB. Eu ficaria bem feliz de depois ter minha OAB cancelada. Mentira, tô brincando. Não, Aqui, ó. não vamos Cancelado. não vamos receber processos, né? Pelo Não, amor tá. de Deus. Mas enfim, muito obrigado pela oportunidade. É sempre maravilhoso. Conversamos um pouco. Tínhamos, acho que, programado mais, mas a gente fala pra caramba. Então... Essa eu acho que foi a live mais longa que eu já fiz. O William, tu não me bate, tá? Mas é que assim, eu gosto de falar, você gosta de falar, a gente se sente à vontade, então é um assunto rindo. A gente ficava aqui 4 horas falando, as pessoas iam falar, pelo amor de Deus, cancela essa live, e a gente ia estar aqui. Alguém tem mais uma pergunta pra fazer? Eu vou terminar essa live. E assim, agora falando sério, essa live vai ficar salva. Então, se alguém não acompanhou, acompanha no início, só no final, ela vai ficar gravada no meu Instagram e eu vou marcar o William também, se tu me aceitar como colaborador. Aí, Eu tenho os efeitos no celular, eu acabo esquecendo. Tem isso aqui também, ó. Cadê? Ah, meu Deus! Tem esse aqui também, assim, acho que assim. Não sei, assim. Esse aí, ó, várias efeitos. A live era sobre. Como é que é? A live era sobre desafios da dia, virou efeitos do Instagram que tem no iOS 17. Efeitos especiais. Exatamente. Então, é com esse tuts-tuts que a gente finaliza a live de hoje, tá? Um beijo. Um beijo. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.